aluno, aluna. Meu nome é Angélica, sou professora de História do 5º ano. E hoje nós vamos continuar a falar sobre o tempo. Vamos falar hoje sobre as medidas de tempo. Para iniciar a nossa aula de hoje, eu vou fazer uma pergunta a você. Você já percebeu que constantemente estamos agrupando e dividindo o tempo de acordo com as atividades do nosso cotidiano? Nós falamos isso na nossa última aula, quando falamos da necessidade que as civilizações e as sociedades antigas tinham para contar o tempo. A necessidade de criar mecanismos, de criar formas para se marcar essa passagem do tempo. E aí a gente percebeu qual era o objetivo principal dessa ação? Fazer com que as atividades do seu dia a dia sejam organizadas, controladas, para que elas fossem mais produtivas. Então, hoje nós vamos falar de uma técnica, uma estratégia muito utilizada para o curso de História, quando a gente fala de História, na disciplina de História, mas também é utilizada em outros ambientes, em outras situações. Nós vamos estar falando, então, sobre a linha do tempo. O que é essa linha do tempo? Em que ela ajuda a história e em que ela pode ajudar você aí em casa também? Linha do tempo é uma descrição ou registro de eventos e personagens organizados em função da sua ocorrência ao longo da história humana. A linha do tempo, ela nos ajuda a organizar, no ponto de vista da história, os fatos históricos que vão acontecendo ao longo do tempo. Aí, a partir dessa organização em linha do tempo, nós, da história, conseguimos perceber no todo quais são as ações ou os fatos ou os acontecimentos que ainda permanecem na nossa sociedade e outros que foram mudando ao longo do tempo, se transformando. A gente tem a visão do micro, a visão das partes, mas também tem a visão do todo. É por isso que a linha do tempo ela é bacana e é utilizada para a história. Mas aí vocês podem me perguntar, professora, é possível construir uma linha do tempo sobre diversos assuntos? Claro que sim. Se a função da linha do tempo é organizar as nossas atividades cotidianas, se é organizar os fatos que vão acontecendo, e isso em relação ao tempo, nós podemos utilizar a linha do tempo para diversos outros assuntos. Eu trouxe para vocês um exemplo. Você pode pegar e fazer uma linha do tempo da sua vida, né? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né? O primeiro dente, o primeiro passo, o nascimento de um bebê, 10 anos, primeiro dia na escola e por aí vai. Essa linha do tempo, ela pode continuar, deve continuar, a partir do momento em que eu vou acrescentando novas atividades, novos acontecimentos à nossa vida. Vocês já devem ter tido aula de história em que vocês ouviram falar que nós fazemos história o tempo todo. Nós somos sujeitos da história. Por isso mesmo, a linha do tempo também, ela pode ser utilizada por nós. Vocês podem, inclusive, por exemplo, fazer uma linha do tempo do dia. Acordei às 6 horas da manhã, tomo café às 6h30, às 7h30 vou para o Se Liga na Educação e por aí vai. É uma forma da gente controlar as nossas atividades cotidianas, organizar o nosso tempo, otimizar o nosso tempo e fazer com que ele seja mais produtivo. Estamos entendidos? Então, eu trouxe agora para vocês uma linha do tempo da história. E a gente vai falar um assunto muito sério agora. Eu quero que vocês olhem para mim. Todo mundo com foco em mim. Eu vou apresentar para vocês agora uma linha do tempo de fatos históricos da humanidade que foram organizados aqui nessa linha. Foi criada pelos europeus, mas não quer dizer que é a única forma de eu agrupar esses fatos históricos, esses acontecimentos históricos. Os europeus, eles fizeram esse modelo, até hoje ainda
no Brasil se segue, né? É uma das estratégias utilizadas para, inclusive, distribuir ou agrupar os conteúdos que vocês aprendem nas escolas, mas não é a única forma. O importante é que vocês entendam que, do ponto de vista do agrupamento dos fatos históricos, nós temos esse primeiro modelo aqui, criado pelos europeus. E essa história, essa linha do tempo da história criada pelos europeus, quer dizer, ele está pautado, está baseado naquilo que os europeus viveram. Então, a gente já vou dando uma pista para vocês de que em outras sociedades, a gente falou isso na última aula, as sociedades são múltiplas, as sociedades são diferentes, existem grupos diferentes e a beleza da humanidade, não sermos iguais, né? Já pensou se você for olhar para você, né? Se você aí em casa ter cópias de você espalhado por um mundo inteiro? No primeiro momento pode até achar bacana, mas depois vai ficando muito chato. A beleza está na diferença. E a gente percebe que a linha do tempo também vai ser diferente em vários outros lugares. Mas o importante é que a gente saiba que os europeus vão criar e vão desenvolver a primeira linha do tempo da história, onde eles vão colocar ali os fatos históricos elencados, né, de acordo com o tempo. Então, nós temos a pré-história, eu falei da pré-história na última aula para vocês, nós falamos do Paleolítico, falamos do Neolítico, a Idade Antiga. Na Idade Antiga é uma segunda fase aí da história da humanidade, é um segundo período. A gente costuma estudar dentro da Idade Antiga os mesopotâmicos, os egípcios, os hebreus, os persas, os fenícios, os gregos, os romanos, estão todos aqui dentro da Idade Antiga. Depois, caminhando numa linha reta, a gente está falando de linha, né? A ideia desse agrupamento realizado pelos europeus é que essa história tem acontecido de uma forma linear, né? Como se eu estivesse caminhando numa linha reta. E por esse motivo, os acontecimentos são sequenciais. Mas aí a gente pensa o seguinte: ué, professora, quer dizer que todas as sociedades do mundo caminharam da mesma forma que os europeus? Se a Europa estava na pré-história, no Brasil nós estávamos na pré-história. Se a Europa estava na Idade Antiga, no Brasil nós estávamos na Idade Antiga. Não. E aí que eu volto a falar para vocês, olhando para mim de novo. As sociedades são diferentes. A linha do tempo vai ser diferente. Os acontecimentos serão diferentes. O importante é que a gente perceba que a diferença não quer dizer inferioridade ou superioridade. Tá certo? Todo mundo entendido comigo? Então vamos seguindo. Terceiro período aqui, a Idade Média, a idade do feudalismo, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea. Quando a gente escuta essa palavra contemporânea, quer dizer atual, viu, moçada? Contemporâneo é atual, então nós estamos falando da nossa era, do nosso período, do período em que os acontecimentos que ocorrem na nossa sociedade atual. Tá certo? Todo mundo comigo? Então vamos lá. Da mesma forma, esses europeus, eles traçaram também uma linha do tempo da história do Brasil. É aí que entra uma crítica muito interessante, porque, olha só, a história do Brasil para os europeus começa quando? Em 1500. Aí a gente para pensar assim, ué, professora, então quer dizer que antes de 1500 não tinha história? O Brasil não tinha história? Não tinha ninguém aqui para fazer história? E se nós somos seres humanos, e eu falei com vocês no início da aula, somos sujeitos históricos, isso quer dizer também que essas pessoas que aqui estavam, e tinham muitas, mas muitas mesmo, também fizeram história, também se organizaram enquanto sociedade. E por esse motivo, a gente entende que essa linha do tempo não contempla toda a história do Brasil. Temos povos pré-cabralianos, ou seja, povos que estavam aqui na América, povos que estavam aqui nesse território especificamente do Brasil que nós estamos falando,
e que também construíram a sua história ali. Enfim, os europeus consideram então que a história do Brasil começa em 1500, mas fizeram uma linha do tempo dessa história aí, né? Nós temos o início chamado de pré-colonial, que é o Brasil, quando os portugueses chegam ao Brasil de 1500 a 1530, não havia uma intenção ainda, era um namoro, não existia uma intenção de colonizar, de administrar essas terras que eles haviam, entre aspas, descoberto, né? Há um encontro com os nativos que aqui estão, a gente costuma chamar de encontro, e há um estranhamento, porque é um choque de culturas diferentes, e com o caminhar do tempo, olha só, nós estamos falando de linha do tempo. A partir de 1530, o Brasil e os portugueses iniciam a colonização no Brasil. E aí vai acontecer no Brasil um período muito extenso que a gente chama de Brasil colonial. E por aí vai, nós temos o período colonial, né, que vai de 1530 a 1822, então. Depois nós temos o Brasil ficando independente de Portugal, não é mais uma colônia, agora é um estado que começa a se construir. Aí nós chamamos esse período de período imperial, onde nós tivemos aí sendo governados, o Brasil esteve sendo governado pelo primeiro reinado com o Pedro I, depois nós temos um período chamado de regencial, e finalizando esse período aí, chamado de período imperial, com o Pedro II. Depois nós entramos em 1889, com a proclamação da República, no período republicano, e estamos nesse período até hoje. Então, essa linha do tempo nos ajuda a compreender vários fatos históricos que foram acontecendo no Brasil a partir da chegada dos portugueses. Mas é preciso que a gente tenha um olhar atento, hein, galera? Não se pode acreditar que antes de 1500 não existia história no Brasil. Isso não é verdade. Os nossos nativos estavam aqui em uma quantidade significativa. E que isso também já é um papo para outra história. Estamos entendidos? Disso tudo, eu gostaria de trazer uma palavrinha nova para vocês. Essa palavra vai fazer muito sentido a partir das explicações que eu dei. Eu trouxe para vocês essa palavra que a gente chama na história de eurocentrismo. Eurocentrismo, então, é quando a gente tem um modelo. No nosso caso aqui, a própria palavra já está dizendo, é a Europa. A Europa está no centro de todas as coisas. Então, por esse motivo, até trouxe para vocês aqui uma imagem para que vocês não percam essa informação, que ela é muito importante, vocês vão precisar dela mais à frente. Eurocentrismo, então, é a visão de mundo que coloca a cultura, a língua, o povo e os acontecimentos europeus como base da formação da sociedade moderna e como principais na história do mundo. Por muito tempo, ainda hoje, nós seguimos um modelo que vem de fora e acreditamos que esse modelo é o melhor. Mas precisamos olhar para dentro da gente, olhar para dentro do Brasil e perceber que nós temos e construímos uma história diferente da deles e encontrar o nosso caminho. Está certo, galera? Podemos continuar? Vamos lá. O século, então, vai ser muito utilizado na história. Quem já ouviu falar dos algarismos romanos aí? E quem disse que a história não tem nada a ver com a matemática? Hoje, agora, nesse momento, nós vamos ter um pouquinho de aula de matemática. Nós precisamos dessa contagem, nós precisamos dessa representação para poder conseguirmos aí compreender os textos, os documentos, as fontes que foram escritas com a utilização dele, né? Então, o século é uma unidade de tempo muito utilizada nos estudos históricos e é, na grande maioria das vezes, representado em algarismos romanos, como a gente viu aqui, né? Eu sugiro a vocês que façam uma tabelinha no caderno, coloquem lá para vocês irem se acostumando a essa representação.
para que quando vocês forem ler algum texto que traz ali uma representação em algarismos romanos referente aos séculos, lembrando, galera, que um século contém 100 anos, entendido? Então, olha lá, aqui eu trouxe para vocês um exemplo aqui dos principais algarismos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o 50, o 100 representado pela letra C, o 500 representado pela letra D e o 1000 representado pela M. Quer dizer que eu vou usar todos eles, professora? Normalmente não. Normalmente vocês vão utilizar até o 10 aqui, ó. E vão misturando esses algarismos para compor, né, a representação desses séculos. Eu trouxe para vocês, nós já sabemos que um século tem 100 anos. Então, agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou ensinar um macetezinho para vocês, para que vocês não tenham erro. Na hora que pegar um ano, bater o olho no ano, vai perceber e vai descobrir qual é o século ao qual aquele ano pertence. Então, vamos lá. Como fazer para descobrir a que século pertence o ano? Para calcular a que século pertence determinado ano, você pode aplicar a seguinte regra. Se eu tenho por exemplo, o ano de 1492. Todas as vezes que o ano tiver de 3 a mais de 3 algarismos e que os dois últimos números forem diferentes de 00, é só eu eliminar os dois últimos números, pegar o que sobrou, no caso aqui de 1492, sobrou 14 mais 1. Qual que é esse século? 14 mais 1, século 15. Todas as vezes que esse ano tiver, presta atenção, de 3 a mais de 3 algarismos e os dois últimos números forem 00, como nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3 algarismos. Elimino os dois últimos, o que sobrou? O número 1. Então, a que século o ano 100 pertence? Ao século 1. Eu não vou acrescentar o número 1 como nós fizemos no modelo anterior, na regrinha anterior, em que os dois últimos números eram diferentes de 00. Então, agora é com vocês. O ano 1605 pertence ao século? Tchararam! Qual das regrinhas eu vou utilizar? Se eu pego, então, 1605... elimino os dois últimos números. Sobrou o quê? 16. Como os dois últimos números são diferentes de 00, eu acrescento o número 1, eu tenho o século 17. 16 mais 1, 17. Então, representando em algarismos romanos. Não esqueçam disso, galera. Século 17. Eu vou deixar para vocês também uma linha do tempo para que vocês construam em casa. Elabora uma linha do tempo com as seguintes datas: 950, 300 a.C. Lembrando o seguinte, moçada, AC quer dizer antes de Cristo, DC depois de Cristo. É uma forma de sim também organizar esse tempo aí. O nosso calendário é um calendário
cristão. Por esse motivo, a nossa linha do tempo, ela acaba seguindo esse formato. Então, vou deixar que vocês façam isso em casa. No mais, coleguinhas, até a próxima aula. Espero e conto com vocês.